Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um webinário da Fazcomex. Para quem não me conhece, eu sou Sinara Bueno. Eu sou despachante aduaneira, empreendedora e cofundadora da empresa Fazcomex. Bom, o nosso webinário hoje, novamente, ele é um webinário bastante prático, ok? E nós vamos falar sobre DUI, mais especificamente sobre notas referenciadas na DUI. Certo? Vamos falar um pouquinho de como funciona essa referenciação de notas fiscais e também vou mostrar no final como você pode automatizar, como você pode ganhar produtividade com esse tipo de trabalho, certo? Bom, pessoal, eu já vou então compartilhar minha tela com vocês, só um minutinho. Bom, acredito que vocês já estejam vendo aqui a minha tela. Bom, quando então que a gente precisa referenciar notas em uma DUI, uma Declaração Única de Exportação, né? Nós temos duas situações, pessoal, quando se faz necessário referenciar esse tipo de nota fiscal na declaração. Quando a mercadoria exportada ela não for enviada para o local de despacho amparada por uma nota de exportação, mas sim por uma nota de remessa, e essa situação ela muitas vezes compreende aqui o embarque antecipado, tá? Exportações de granel, de produtos vendidos a granel, entram muito nessa situação, ok? Porque muitas vezes você tem vários meios de transporte, vários caminhões, né? Várias partes de uma carga que são depositadas em um recinto aduaneiro, que vão compor aquela exportação, tá? E aí, cada um desses embarques, você tem uma nota fiscal de remessa, certo? E só depois que você vai emitir uma nota fiscal de exportação, e aí sim você vai referenciar as notas, de remessa, ok? Então, essa é uma das situações em que você obrigatoriamente precisa ter notas fiscais referenciadas em uma DUI, ou quando se tratar de uma exportação indireta, que são aquelas cuja CFOP da nota de exportação é a 7.501, certo? Aqui entra muito as comerciais exportadoras, então, que compram no mercado interno e que elas vendem ao exterior, ok? Então, essas são as duas situações, os dois cenários em que você obrigatoriamente precisa ter notas fiscais referenciadas na sua DUI, certo? Bom, falei de embarque antecipado ali, agora há pouco. Então, eu só trouxe aqui essa definição do que é o embarque antecipado de bens. Ele está previsto, então, no artigo 96 da IN 1702, ali de 2017. Essa IN foi a que instituiu a DUI, né? E trata-se, então, de uma situação especial de despacho aduaneiro que se dá em virtude da incerteza em relação à quantidade de carga exata a ser exportada, ok? Temos uma imagem ali de uma carga granel sendo depositada aí no porão de um navio, tá? Então, aqui é um exemplo de embarque antecipado, tá? E o outro cenário que eu comentei anteriormente são as exportações indiretas, então, ok? Nesses casos, né, o fornecedor barra produtor, aqui no mercado nacional, realizou uma venda equiparada à exportação. No caso do fornecedor, ele emitiu uma nota fiscal nas CFOPs 5.501, 5.502 ou 6.501 e 6.502, e ele precisa, então, comprovar que ele está realizando essa exportação indireta, tá? Para que ele consiga, né, usufruir dos benefícios fiscais que ele tem direito, tá? Então, é através da nota fiscal referenciada na DUI que ele vai comprovar que ele fez essa exportação indireta. Ele, produtor aqui Brasil, tá? Que vendeu no Brasil, mas ele fez uma venda equiparada à exportação, ok? Bom, aqui eu trouxe só alguns exemplos aqui para a gente ilustrar o que nós estamos falando. Esses prints aqui são de notas fiscais eletrônicas, quando você acessa uma chave de acesso de nota fiscal de exportação, né? Lá no portal da nota, que é o nfe.fazenda.gov.br,
você vê essas telas aqui, tá? Então, quando você vai lá em produtos, serviços de uma nota, você consegue visualizar a CFOP dessa nota, 6.102. Essa aqui é uma nota fiscal, do produtor, tá? E como que as notas fiscais referenciadas aparecem na nota fiscal? Aqui, ó, tá? Isso aqui é aqui nessa aba Informações Adicionais, e bem na parte inferior lá, se aquela nota tiver notas fiscais referenciadas, as respectivas chaves de notas fiscais estarão aqui elencadas, tá? E elas precisam estar realmente nas tags de notas fiscais referenciadas, senão você vai ter problema na hora da emissão da DOI, tá? Algumas empresas às vezes mencionam nesse campo descritivo aqui os números de notas fiscais, porém isso para a DOI não é o suficiente, tá? A chave de acesso delas precisa estar referenciadas aqui, certo? Bom, e quais são os principais cuidados com a referenciação da nota fiscal? Eu trouxe aqui para vocês algumas mensagens de erro que o próprio portal Syscomex apresenta em casos em que as informações não estejam corretas, certo? É, Bom, como eu já disse antes, no tipo de exportação indireta, né, é obrigatório que as notas fiscais de mercado interno elas constem no campo específico, tá? Se não constar no campo específico, na tag de nota fiscal referenciada, o FCOMEX não, desculpa, o FCOMEX é o sistema da FASCOMEX, tá? O sistema Portal FASCOMEX do governo, ele vai retornar uma mensagem de erro como esse exemplo aqui embaixo, onde ele vai citar a chave de acesso da nota fiscal referenciada, né? ah, Referenciada, informada não consta na nota fiscal de exportação ou nota fiscal de entrada associada. Essa mensagem aqui é muito comum de ocorrer, tá? De aparecer, e ela ocorre, então, quando você não está referenciando corretamente as notas fiscais. Bom, depois eu trouxe aqui também um fato muito importante, tá? Quando estamos falando de nota fiscal referenciada, o próprio Siscomex, ele faz um cruzamento de informações, de vários dados, tá? Um deles é da nota fiscal, da NCM, tá? Então, a NCM da nota fiscal de exportação versus da nota fiscal referenciada. Ok? E aqui tá vendo, ó, que diz, aqui é um exemplo da mensagem de erro que aparece então, aqui diz a NCM do item 1 da nota referenciada, daí vai aparecer a chave de acesso da nota, não coincide com a da NCM do item 2 da nota fiscal de exportação associada. Ok? Então, ou seja, né, dentro desses cenários aqui, você não tem uma transformação da mercadoria. Então, a mercadoria que está sendo referenciada precisa ser exatamente a mesma ICM que está sendo exportada, tá? Não houve nenhuma transformação deste produto, dessa ICM, ok? Então, precisa ser a mesma, ok? Outro cruzamento bastante importante que o sistema faz é das quantidades. A quantidade da nota fiscal de exportação versus a quantidade da nota fiscal referenciada, tá? A mensagem de erro nessas situações é a seguinte: a quantidade utilizada informada é maior do que a quantidade do item 7 da nota referenciada chave tal, certo? Então, ou seja, né, você não pode estar referenciando uma quantidade maior do que você está exportando, certo? Então, essas quantidades precisam fechar. E outra coisa muito importante é que todas essas quantidades, elas são na unidade de medida estatística, né? Estatística, quando falamos de estatísticas, unidade de medida estatística, estamos falando de unidade de medida tributável. Lá na nota fiscal de exportação, ela se chama unidade de medida tributável. No comércio exterior, no portal Siscomex, a mesma unidade de medida se chama estatística, tá?
Lembrando, então, que tanto a nota fiscal como a DUI, ela tem uma unidade de medida comercializada, que é como você vendeu, como você comercializou, e a outra é esta estatística barra tributável, tá? Então, esse cruzamento de quantidades, ele se dá através da unidade de medida estatística, ok? Um erro muito comum que ocorre aqui é, por erro de entendimento de que é uma nota, do que é uma unidade de medida estatística, as pessoas, quem emite a nota fiscal, muitas vezes repete a unidade de medida comercializada na nota, e aí, quando você chega nesse estágio de elaboração da DUI, você tem aqui muitas dificuldades de encontrar aí os problemas, esse cruzamento das informações, tá? Das quantidades. Então, precisa, ficar atento a isso, ok, pessoal? Diferença entre nota fiscal complementar e nota fiscal referenciada. Bom, são duas coisas completamente diferentes, tá? Eu trouxe essa informação aqui porque existe muita dúvida quanto a isso. São duas situações muito diferentes, tá? Nota fiscal referenciada é o tema desse webinário. Aqui na nossa esquerda, a gente tem uma nota fiscal referenciada, já falei sobre isso, de como você identifica essa informação na nota fiscal eletrônica, ok? E na nossa direita, a gente tem uma nota fiscal complementar. A nota fiscal complementar, ela tem um outro propósito, tá? E sempre você vai conseguir identificar que ela é uma nota fiscal complementar através da finalidade, que é o que está sendo assinalado aqui no print da nossa direita, tá? Então, ali na primeira aba, já na aba de NF, quando você consulta uma nota fiscal eletrônica, você consegue identificar aí que essa nota é uma nota fiscal complementar, tá? Na DUI, quando você está elaborando uma DUI, aqui é um print do portal Siscomex, onde você está dentro de uma tela de itens. Lá na tela de itens, você tem aqui as notas fiscais referenciadas, e lá embaixo você tem as notas fiscais complementares, ok? Então, são duas coisas distintas, tá? Cabe também destacar que a nota fiscal referenciada você tem tanto no formato eletrônico, como no modelo de formulário, tá? Produtores rurais ainda podem emitir notas fiscais em formulários, não precisam, emitir notas fiscais eletrônicas ainda. Então, muitas vezes no embarque antecipado, onde a gente trabalha com soja, milho, esses produtos mais agrícolas ainda, a gente vê ainda muita ocorrência de emissão de nota fiscal formulário, tá? Então, daí nesse caso, elas precisam ser informadas aqui neste botão dentro da tela de itens da DUI. Bom, e como referenciar as notas fiscais na DUI, né? No portal Siscomex. Aqui eu trouxe, então, a tela de itens da DUI. Você vai clicar aqui em adicionar nota fiscal referenciada eletrônica e o sistema vai abrir estes dados. Então, você vai informar a chave de acesso da nota referenciada, o item desta nota e a quantidade associada. Quantidade associada, relembrando mais uma vez, que é na unidade de medida estatística e não comercializada, tá? E é aqui que começa todo aquele cruzamento de informações que eu falei lá na frente, tá? Então, aqui o número do item precisa estar correto, a quantidade, né? E você está colocando essa nota referenciada dentro de um item de DUI. Cabe destacar também, né, pessoal, que se você tiver uma DUI muito grande, esse trabalho ele é bastante moroso, né? Você tiver aí 20, 30, 50 itens de nota fiscal de exportação, se for uma exportação indireta, né? Então é bastante trabalhoso você fazer, inclusive, essa correlação, né? Qual item da nota fiscal referenciada está em qual item da nota fiscal de exportação? Pode ser que uma seja um e a outra seja número 35, né? Você vai ter que fazer aquele joguinho de ligação, tá? Para identificar qual que é o item da nota exportação versus item da nota referenciada.
certo? Geralmente, quando é embarque antecipado, aí, na maioria das vezes, você tem somente um item de exportação, só soja, só milho, né? E aí, no caso, no cenário de embarque antecipado, a dor maior, a dificuldade maior é de referenciar todas as notas de remessa, né? Que muitas vezes são volumes muito grandes, né? 1.000 notas, 2.000 notas. O Portal Comex, inclusive, ele tem um limite de 2.500 notas, tá? Embora já vi pessoas conseguirem vincular uma quantidade até maior do que isso, tá? Porque esse 2.500 aí é digamos que um balizador, tá? O sistema ele vê mesmo pelo volume de dados que você envia para o sistema do governo, tá? Nessa situação. Mas o número ali para você garantir é 2.500 notas fiscais referenciadas, tá? Senão você precisa quebrar em um novo item, tá? Bom, e como consultar o saldo das notas fiscais de lote no CCT, tá? Em lote, né? Quando a gente fala de embarque antecipado, o sistema tem mais um cruzamento, é por isso que eu estou trazendo este tema, tá? Por quê? Porque aquelas notas fiscais de remessa foram sendo entregues no recinto aduaneiro e alguém fez a recepção desta carga com essa nota fiscal de remessa, tá? E foi entrando lá no Portal Comex, no CCT, e foi recepcionando cada uma das notas fiscais de remessa. E lá foram digitados os pesos, né, as quantidades estatísticas, no caso, não necessariamente o peso. Então, nesses casos, a gente tem mais um controle, que é o controle do saldo do CCT, tá? Então, quando você for referenciar essas notas na sua DUI, o saldo ele nunca poderá ser maior do que o saldo que você tem lá no CCT, tá? Então, eu trouxe esse print aqui dessa tela. Essa tela aqui é do nosso sistema FCOMEX, desenvolvido por nós, da empresa Fazcomex, tá? Nós temos um sistema de elaboração de DUI e nós temos diversos recursos que ajudam você a ganhar produtividade na elaboração da DUI, tá? Principalmente quando se tratar da necessidade de ter notas referenciadas, seja embarque antecipado, seja devido a uma comercial exportadora, uma exportação indireta, tá? Esses dois cenários que eu já comentei anteriormente. E o sistema, então, ele tem essa tela aqui, que é uma tela de nota fiscal referenciada, que te auxilia aqui a fazer tem diversos recursos aqui, tá? Um deles, que é o que eu estou destacando nessa tela, é o controle do saldo do CCT. Vocês podem ver que há uma tela, uma coluna aqui do CCT. Então, dentro da DUI, quando você está elaborando, você pode fazer essa consulta. Então, todas as notas lá, aqui, ó, foram lançadas 105 notas referenciadas no item 1 da DUI. Então, aqui o usuário, ele conseguiu fazer a consulta, inclusive está em vermelho aqui, porque está com um erro aqui, tá? Não tem saldo para referenciar essas notas. Então, o sistema mostra essas informações para o usuário, facilitando ali que ele identifique quais que são os problemas nessa emissão dessa DUI, certo? E como referenciar as notas fiscais em lote na DUI? Bom, dentro do nosso sistema, no sistema da Fazcomex, você consegue ganhar bastante agilidade, tá? Ahn, Nesta função também. Você pode usar uma planilha, tá? Nós temos um modelo de planilha onde muitas vezes o próprio exportador passa para o despachante aduaneiro essa planilha e você vai simplesmente copiar as informações dessa planilha e jogar para dentro do sistema FCOMEX. Então aqui você ganha uma agilidade gigantesca e não precisa ficar digitando nem as informações de uma forma manual, ok? Então aqui é uma forma de você automatizar esse trabalho de referenciação de notas fiscais, tá? E também é possível
você utilizar o XML de notas para fazer essa referenciação, tá? O sistema também tem este recurso, tá? Seria uma alternativa ao uso da planilha. Também, com isso, você vai ganhar muita agilidade na elaboração desse tipo de DUI, ok? Pessoal, e antes de eu ir adiante aqui, deixa eu só mostrar para vocês. Eu vou acessar aqui o Portal Comex, eu já estou aqui dentro do Portal Comex, tá? Eu vou entrar aqui para mostrar para vocês onde vocês fazem a referenciação da nota, tá? Então, eu fui aqui em declaração, no caso aqui eu estou elaborando uma DUI, tá? Eu vou colocar vou informar qualquer dado aqui, tá? Só para chegar lá na tela de notas fiscais referenciadas. Coloquei uma nota fiscal aqui. Nesse caso, eu tenho só um item de nota, tá? Vou avançar. Desculpa, eu tenho uma nota com dois itens, tá? E como que é feito dentro do portal Comex a referenciação? Então, você clica aqui dentro do item, você vai bem lá no final, você primeiro preenche todas as informações, né? Se você está elaborando, né? Preenche todos os dados aqui, tá? Quantidade, descrição complementar, peso, condição de venda, né? Valor local de embarque, valor condição de venda, país de destino, enquadramento, e aí você vai chegar aqui em adicionar nota fiscal referenciada, eletrônica ou formulário. Então, o mais usual aqui é eletrônica, e aí você vai colocar aqui uma chave de nota, né? Da nota referenciada, o item e a quantidade, ok? Então, você vai fazer isso e vai fechar aqui. Se você tiver mais notas referenciadas, você vai fazendo isso N vezes, tá? Então, o que que acontece? Todo esse controle, se você estiver fazendo manualmente, você vai fazer um controle em planilhas, um controle manual aqui, né? Você vai ter que ficar controlando aqui a quantidade que você tem nesse item e a quantidade que você está associando aqui, tá? Ah, então, dessa maneira, ela é bastante trabalhosa quando você tem volume grande de informações, né? Se você está fazendo uma exportação de embarque antecipado, então, você imagina, você tem que lançar 1.000 notas aqui com facilidade chega nesse número de 1.000, né? 500 notas, 1.000 notas, 2.000 notas. Então, imagina, você vai ter que fazer esse processo aqui todas as vezes, cuidar para não lançar errado, cuidar para o portal Comex não cair e assim por diante, né? Então, é um trabalho bastante demorado de ser realizado aqui, tá? Então, é por isso que nós, da empresa Fazcomex, né, desenvolvemos um sistema que auxilia nesse tipo de trabalho, tá? Então, através do sistema FComex, desenvolvido por nós, a Fazcomex, você consegue elaborar a sua DUI. Dentro do nosso sistema também, você consegue fazer diversos tipos de cálculos dos itens, de uma forma super rápida, super prática. E especialmente no tema do nosso webinário de hoje, você tem vários recursos, como eu mostrei anteriormente, né? Onde você pode jogar essas informações para dentro do sistema através de planilha ou através de arquivos XMLs da nota, tá? Ganhando então uma agilidade gigantesca nesse tipo de elaboração, certo? Então, pessoal, quero convidá-los a conhecer o nosso sistema. Nós deixamos o link da apresentação do sistema FComex na descrição aqui do vídeo. Então, se você tem interesse em levar mais agilidade para o seu setor de exportação, eu te convido então a chamar o nosso time através do link aqui embaixo, tá? Para conhecer aí essa ferramenta que está disponível para vocês, ok? Pessoal, muito obrigada pela atenção e até a próxima.